Preciso falar também sobre a entrevista de Pedrinho, presidente do Vasco, admitindo conversas para a venda da SAF do clube. E o Marinakis, será que vai fechar? Lembra que eu contei para vocês sobre o interesse de um grego com muito dinheiro no Vasco? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações importantes sobre o tema e fala também últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora de informação importante, já havia contado para vocês na semana passada que Evangelos Marinakis, magnata grego, dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave, estava disposto a comprar um clube no Brasil e o Vasco era uma das alternativas, certo? Nessa quarta-feira, o filho do Marinakis agitou torcedores do Vasco ao postar em seus stories uma imagem de um relógio e embaixo a placa do Rio de Janeiro. A partir daí muita gente já começou a imaginar que o Marinakis estava vindo ao Rio de Janeiro para se reunir com dirigentes cruzmaltinos. O que eu posso contar para vocês é que o Marinakis, por meio de intermediários, já fez chegar ao Vasco a informação de que ele pretende conversar e abrir negociações para a compra do clube. Mas muita calma nessa hora. O Edu Gaspar, que é quem vai tocar esse tipo de negociação, nesse momento está na Arábia Saudita. Então, essa tratativa deve ficar para os próximos dias. Outra coisa importante, informação exclusiva. Evangelos Marinakis e seu filho estiveram na metade do ano no Rio de Janeiro, representando e acompanhando o time sub-20 do Olympiacos, que perdeu a final do Mundial de Clubes para o Flamengo. E ambos saíram do Rio de Janeiro encantados com a cidade, com as pessoas e com o espírito de futebol que existe no Rio de Janeiro, o que só aumenta essa pretensão de ter um time de futebol no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Repito, o Edu Gaspar é quem vai tocar essas tratativas. E o Edu já havia, na temporada passada, enquanto ainda trabalhava com o Arsenal, mapeado 8 clubes brasileiros. Ele tinha na oportunidade a ideia de estabelecer uma relação do Arsenal com um clube brasileiro. Essa ideia acabou não avançando por opção dos dirigentes do Arsenal. Para completar, antes de gravar esse vídeo, também vi e ouvi que o Edmundo, ídolo do torcedor cruzmaltino e alguém muito próximo ao Pedrinho, confirmou que as conversas existem entre Marinakis e o Vasco. Só para completar e ser bem justo, quero contar para vocês que existe uma negociação do Marinakis com outro time da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco não é o único com quem o Marinakis conversa. Ainda não consegui descobrir que clube é esse. As tratativas com outro clube também estão em estágio interessante e assim que eu tiver qualquer confirmação, conto para vocês, tá bom? Preciso te falar agora sobre Quinteiro, meio atacante colombiano de 31 anos de idade que voltou à pauta dos clubes brasileiros depois de grande atuação nos jogos contra o Corinthians. Foi dele a marcação de 2 gols no jogo de volta na Argentina que colocou o Racing na final da Sul-Americana. Pois bem, o Quinteiro tem sido especulado principalmente em 2 clubes, no Vasco e no Grêmio. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol do Vasco para saber se o Quinteiro está perto, se tem negociação, e a pessoa assegurou que nunca foi discutido o nome dele internamente. Em relação ao Grêmio, a informação que vem da imprensa gaúcha dá conta de que o Tite indicou a contratação do Quinteiro. Só é importante lembrar que mesmo que seja grande a chance de o Tite ser contratado para o Grêmio, não sei se os dirigentes gremistas já teriam aberto conversas e até planejamento da próxima temporada, tendo o Renato Gaúcho como técnico até o fim desse ano. A gente está lidando com o maior treinador da história do clube. O maior treinador da história não, mas o maior ídolo da história do clube. Só para arrematar sobre o Quinteiro, 35 partidas na atual temporada, com 8 gols e 7 assistências. É alguém que briga com peso, é alguém que contribui pouco no momento sem bola, mas tem enorme qualidade na construção das jogadas. Se você não lembra dele, jogador que passou recentemente por Júnior Barranquilla, por River Plate, teve também no futebol chinês, jogando pelo Shenzhen FC. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que Evangelos Marinakis tem a intenção de fechar a compra da SAF do Vasco. Isso não é novidade para ninguém. Mas, na tarde dessa quinta-feira, o Pedrinho, presidente do Vasco, foi perguntado sobre isso e muito mais numa entrevista coletiva que ele concedeu. Primeiro, o Pedrinho deixou bem claro o seguinte, abre aspas, enquanto eu for presidente do Vasco, a minha intenção vai ser vender a SAF do Vasco. Fecha aspas. Essa declaração se dá para acabar com qualquer boato de que o Pedrinho teria vetado ou rejeitado propostas para se perpetuar no poder. Sobre o Marinakis, ele foi perguntado e respondeu da seguinte maneira: existem alguns investidores, mas tenho que ter cuidado, porque as pessoas acham que são negociações avançadas perto de fechar.
e tem também uma cláusula de confidencialidade nesse início de conversas. Por isso, não posso falar quem são os investidores. O que eu posso dizer é que já existe conversa há mais de um mês com alguns investidores no plural, fecha aspas. Só para completar, o Pedrinho também fez uma série de revelações, afirmou que existe uma investigação interna contra ex-presidentes e dirigentes do Vasco por conta de uma série de medidas, criticou de forma pesada a 777 e todo o rombo financeiro deixado pelo clube, afirmando, entre outras coisas, que se não fosse pela gestão dele, o Vasco já teria 4 meses de salários atrasados e possivelmente uma debandada de jogadores por falta de pagamento. Só para completar, Pedrinho afirmou credibilidade reconhecida, saúde financeira, planejamento esportivo com prazos de cumprimentos. Essas são 3 premissas que o Pedrinho vai exigir de interessados na compra do Cruz Maltino. Nicola, sobre Luciano Acosta, pode verificar se pode vir ao Vasco em troca do Orelhano? Posso sim. Já vou até printar sua mensagem e repassar para uma fonte com quem estou conversando do Vasco. Então, só para contar que o Edmundo, agora há pouco, afirmou que existem tratativas entre o grego e também o Vasco da Gama, algo que eu já havia comentado com vocês. E eu gosto desse Acosta, hein? Só mais uma. Eu perguntei sobre... Vocês tinham pedido para perguntar se aquele meia do Racing, o baixinho, como é que é? O Quinteiro, pode ir para o Vasco. A pessoa do Vasco garantiu que esse nome nunca foi debatido internamente. O zagueiro João Vitor custou 6 milhões de dólares ao Vasco, 37 milhões de reais. Mas a negociação possui uma cláusula que, se o Vasco permanecer na Série A em 24, o clube terá que pagar mais 2 milhões de dólares, totalizando quase 50 milhões de reais. Eu fui checar com uma pessoa do Vasco. Mandei mensagem, quer ver que horas? 17h53. A pessoa respondeu 18h43. Pois é a mais pura verdade. Então, cara, eu tenho dúvida até se foi de dólares ou foi de euros, quer ver? Ó? João Vitor, Vasco, compra. E eu acho que foi de euro, foi isso mesmo. Foram 6 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus. A grande novidade que o estagiário traz é que esses 2 milhões de euros de bônus equivalem à permanência do time na Série A do Brasileiro. Cara, que paulada. 8 de euros, quer ver? 8 euros em reais. 49 milhões de reais. Parabéns aos envolvidos, hein? Negócio horroroso. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama, as informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, que a gente sabemos que é super importante a sua participação. Não esquece de comentar o que se você acha que o Vasco deve ou não fechar com os magnatas gregos aí, né? Porque seria muito bom se o Vasco fechasse, né? Já pensou o cara investindo milhões aqui no Vasco da Gama? Fazendo o Vasco como um verdadeiro clube aí europeu aqui na América do Sul, seria loucura demais, né? O Vasco sendo o principal clube da América do Sul. Já deixa aí no comentário sua opinião. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho. Um grande abraço, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Fui!